Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. HGPO11, vale a pena? Venha saber. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather Então, pessoal, esse é um fundo imobiliário de tijolo, ele é um fundo imobiliário de offices, de escritórios, ou seja, um fundo de lajes. Na data em que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado ali a R$ 304,40. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 6,07%. Ele vem sendo negociado a um PVP de 0,99, ou seja, ele está sendo negociado ali bem próximo do seu valor justo. É um fundo que tem uma alta liquidez, negociando ali em média 1 milhão por dia, e ele vem de uma ótima recuperação nos últimos 12 meses, com 32% de valorização nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Lá nos idos de 2019, esse fundo estava sendo negociado na casa de R$ 180. No final de 2019, esse fundo dispara, sendo negociado ali na casa de 220, 230. Durante a situação pandêmica, as cotas recuam para baixo de R$ 180, na casa ali de R$ 170, mas de lá para cá o fundo volta a pegar tração, ficando lateralizado a mais ou menos R$ 220, R$ 230, ali de 2020 até o início de 2022. Ali em fevereiro de 2022, o fundo tem uma nova rampada, já sendo negociado dessa vez na casa de 260, até próximo de 270, findando ali um ano depois, mais ou menos em março de 2023, na casa de R$ 240. E de lá para cá, o fundo veio numa grande rampada. Primeiro chegando ali a 270, quase R$ 300, recuando ali para 270 novamente, e agora o fundo vem nessa lateralização pouco acima de R$ 300. Mais abaixo aqui a gente consegue ver algumas informações a respeito do fundo. Então a gente vê, por exemplo, o nome, CNPJ, um fundo para investidor em geral, mandato renda, ele é de lajes, fundo de tijolo, prazo indeterminado, isso aqui, ó, gestão passiva. Esse fundo, apesar de ser lá dos mesmos, do HGLG, HGRU, HGRE, daquela mesma gestora, antiga Credit Suisse, que foi comprada pela Pátria, né? Ele não é um fundo de gestão ativa, ele é de gestão passiva. Então esse já é um dos pontos a se observar do fundo. Inclusive, esse fundo ele já está sendo procurado, já há um tempo atrás, já tentaram comprar os imóveis desse fundo e houve a recusa. E agora, novamente, eles receberam proposta para a aquisição dos seus imóveis. E agora eles estão estudando inclusive publicaram isso, né? E aí vamos ver se aceitam ou não essa proposta que foi feita. Sobre taxa e vacância, vamos deixar para ver dentro do relatório gerencial. E aqui a gente vê mais algumas informações a respeito do fundo. É um fundo com 20 mil cotistas, 1 milhão e 700 mil cotas emitidas. Ele vale 308, tem um valor de patrimônio de 540 milhões e o seu último rendimento atualmente está ali na casa de R$ 1,50. Continuando aqui no site, agora a gente vê sobre o yield médio do fundo. Então a gente vê que o fundo nunca teve um yield muito grande, muito elevado. Nos momentos que seu yield foi maior, estava ali orbitando a casa de 0,6%. E por que isso acontece? Como ele é um fundo muito querido, um fundo muito bem quisto, o dividendo fica lateralizado, mas como a cotação começa a subir muito, o dividend yield começa a cair. Ao contrário do que acontece com esses fundos teoricamente ruins que vêm dando problema no mercado. A cotação começa a despencar, e aí, como o dividendo fica lateralizado, aí o dividend yield aumenta. Por quê? Mas isso aqui é um sinal de ruim. Se a cotação despenca e o dividendo fica lateralizado, o dividend yield aumenta. E aqui, o dividendo fica lateralizado, a cotação do fundo aumenta e o dividend yield aí diminui. Então a gente vê uma queda agora, ó, de 0,6, vindo buscar ali o 0,4, né? Tá mais ou menos na casa de 0,5 atualmente. Já tá num yield que, mesmo para mim, que considera esse um dos melhores fundos do mercado em termos de qualidade, aí já é um yield muito baixo, tá? É um yield que para mim eu não considero. Mas cuidado, tá? Não pode olhar apenas pro yield. Por quê? Veja que no quesito de dividendos, o dividendo vem subindo. Mas como ele sobe, o valor patrimonial sobe, a cotação sobe. Por quê? Esse fundo é um fundo de base 100 que hoje já está na casa de 300. É o que você busca, né, quando se investe num fundo de tijolo. E olha esse dividendo lá em 2019, que era menos de 90 centavos, ó, 80 centavos mais ou menos, chegou ali próximo de 90 e continuou escadinho. Ó. Então esse fundo vem conseguindo passar para o seu cotista a valorização dos seus aluguéis, né?
Ele agora teve um decréscimo, saiu ali da casa de 1,60, reduziu para 1,50. Então isso aqui não é algo tão positivo. Mas dentro do relatório gerencial a gente vai ver quais as perspectivas. Se para esse próprio ano e para os anos posteriores, só com as renovatórias de aluguel, né, pode ser que isso aqui ele volte ao patamar de 1,60, que era o que ele estava distribuindo antes, ou até mais, né? Então, ó, 1,60 reduziu para 1,50. E aqui a gente vê nominalmente essas entregas. No dia 28 de março, eles pagaram no dia 12 de abril, e aí pode ser que quando esse vídeo for ao ar, já tenha anunciado, esteja próximo do anúncio de abril para pagar em maio. E aqui, por fim, nós vamos ver a rentabilidade do fundo. Aí sempre tem uns abobaiados, né? Por que eu vou investir em um fundo de tijolo que paga 6% ao ano? Paga 0,5%, 0,6%. Por que eu vou investir se eu tenho a renda fixa me pagando 13%, que já não é mais, né? Já está na casa de 10% ao ano. Por quê? Porque, note, aqui eu só tenho o horizonte de 5 anos, tá? Nos últimos 5 anos, esse fundo teve 124% de valorização, enquanto o CDI do período foi 45%. Então o fundo está sendo quase 3 vezes mais rentabilidade do que o CDI do período. A inflação chega a ser quase 4 vezes mais a inflação do período. Superou o IFIX e superou até o IDIV, que é o índice de dividendos das ações, que geralmente fica na frente aqui das rentabilidades. Então, nos últimos 5 anos, esse fundo vem com performance assim, totalmente extraordinária, né? Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Você gosta do nosso trabalho e quer nos apoiar? Considere fazer uma doação para o Pix do canal, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação nos ajuda imensamente. Muito obrigado. Os nossos canais aí contam com o clube de membros. Torne-se membro dos nossos canais a partir de 10 centavos por dia. R$ 2,99 por mês é um valor baratinho, mas que faz uma enorme diferença aí pra gente. Tornando-se membro, você tem acesso antecipado a vídeos. Esse vídeo está sendo gravado com quase 2 semanas de antecedência, tá? Você tem preferência nos vídeos e participa do nosso grupo do Telegram. Além do mais, quem é membro consegue um desconto na nossa planilha de controle financeiro. É um ótimo produto, de ótima qualidade, vai te ajudar a organizar os seus ativos, vai te ajudar na sua declaração de imposto de renda, te ajuda a decidir quais ativos comprar. Ou seja, é um produto de ótima qualidade, barato, acessível e o principal, comprou, você apoia financeiramente o canal, então compre para vocês nos ajudarem aí. Por fim, nós contamos com e-books de introdução aos fundos imobiliários e introdução aos FIAGROS. São e-books de ótima qualidade, com conteúdo agregador, que vai ajudar vocês na tomada de decisão de vocês, e aí vocês ainda têm, um conteúdo muito melhor, mais aprimorado. Além do mais, são e-books baratos e acessíveis, e comprando os e-books vocês apoiam o nosso canal financeiramente. Esse vídeo aqui foi uma sugestão da Mairas. Ela é bem ativa aí, sempre está pedindo vídeos pra gente. Ela falou o seguinte: Amu, eu tenho o FLMA, o Vino, o AIEC, PVBI. O Vino eu me posicionei antes do split da cota. Tô com leve prejuízo nele. O AIEC deu uma queda considerável na cota também. E tô achando caras as taxas, assim como o FLMA. Eu estava querendo vender esses 3 ativos e me posicionar em FATN. E aqui qual que é o cuidado que eu quero te passar, tá? Eu não faço indicação de ativos, mas um ativo cair ou subir, isso faz parte da renda variável. O objetivo é só mais você perceber se o ativo mudou da época que você escolheu, tá? Porque senão você fica girando demais o patrimônio. E eu, particularmente, não gosto desse tipo de situação. O FATN eu considero um bom fundo. Inclusive, eu pretendo que ele faça parte da carteira do canal em breve, tá? Mas eu não quero vender as coisas que eu tenho. A não ser que eu perdesse fundamentos, foi o que eu fiz. Como o VSLH, eu não via mais possibilidade de recuperação. E mesmo que houvesse recuperação, eu perdi a crença na gestora. HCTR, eu perdi a crença na gestora. Então, esses ativos aqui eu substituí por outros ativos. Em algum momento eu vou me desfazer deles, mas não tenho pressa, não tô nem aí, sabe? Só que eu não quero mais tê-los. Agora, se for algo nesse sentido, beleza. Mas, poxa, o Vino, a IEC, pelo que eu conheço, eu não vi alteração, sabe? Então, não sei se seria o caso. O FLMA, eu fiz um vídeo recente dele, não acompanho ele, então não vou saber dizer muito sobre isso. Mas, enfim, eu considero o FATN como um ótimo fundo, sim, tá? Aí você continua. Você falou que considera o HGPO um bom fundo. Poderia fazer uma análise dele? E aqui eu estou trazendo. Então, ó, eu acho ele um ótimo fundo, já vou até antecipando. E o HGPO, atualmente, eu não tenho interesse de ter.
Se eu comprasse ele mais barato e o meu yield on cost fosse melhor, é um ativo que eu acho ele excelente. Mas para os meus critérios, o yield que ele vem pagando atualmente, eu não vejo como sendo uma boa. Como ele é gestão passiva e muito provavelmente esse fundo vai acabar se acabando, né? Ele não vai mais ter no mercado. Se ele fosse para dentro de um PVBI da vida ou sei lá, talvez fosse um fundo que eu tivesse interesse de ter, sabe? Mas eu particularmente não tenho muito interesse de me posicionar nele não. Mas continuo reiterando, né? Que ele é um ótimo fundo, pelo menos na minha opinião. Aqui nós estamos dentro do relatório gerencial. Já é um relatório de março, um relatório bem recente, ele saiu há poucos dias. A gente vê algumas informações do fundo. Ó. Então ele estava, na época do fechamento do relatório, a 305, valendo 308, 536 milhões de patrimônio, 20 mil cotistas, o quanto ele entregou. As vacâncias do fundo, ó, tanto física quanto financeira, é bem irrisório, abaixo de 5% de algo, sabe, é muito bom. Só que tem vacâncias previstas para vir aí e eu vou falar um pouco mais sobre isso. Hoje o fundo, teoricamente, os seus imóveis valem R$42 mil o metro quadrado, então são imóveis de alto valor no mercado. Aqui no final do relatório, eles trazem as taxas cobradas, que é algo que eu acho um pouco ruim. Para mim, isso aqui deveria estar lá no início do relatório, mas é apenas assim, mais do meu gosto, né? Então, o que o fundo cobra de taxa? 8,30 sobre a totalidade das receitas. É um pouco diferente, né? Daqueles trem de tantos por cento ao ano. Ele cobra 0,30 sobre receitas brutas de vendas de imóveis, 0,20 sobre receitas brutas de venda de imóvel, o que excederem 485 milhões atualizado pelo IPCA, blá, blá, blá. A gente vai ver na prática o que as despesas do fundo estão realmente representando para ele. Então, voltando aqui para o relatório, aqui ele vai começar a falar sobre as questões do quanto o fundo gerou de resultado, tá? Nesse mês ele gerou 1,88, entregou 1,50, mas a gente vai ver que teve vários e vários meses que sequer ele estava gerando ali próximo de 1,50, a gente vai ver sobre isso. Assembleia Extraordinária de Cotistas, sobre isso aqui eu vou passar bem rápido, superficialmente, mas eles estão tentando aí para dizer se as pessoas aprovam que o fundo vá para dentro realmente da pátria, né? As pessoas precisam votar. Então, qualquer fundo que seja da antiga CSHG, as pessoas precisam entrar lá e votar. Proposta de aquisição, que foi o que eu falei, ele teve uma oferta, né, nos seus imóveis, ofereceram 587 milhões, 46 mil reais por metro quadrado, né? Questões comerciais, aqui ele vai falar sobre essas questões de locação ou desocupação. Eu não vou tecer maiores comentários aqui, porque depois tem um resuminho lá na frente em que ele fala isso um pouco melhor. O que eu deixo de dica, principalmente para a moça lá que falou para comentar sobre ele. Pausa o vídeo aqui e dá uma lida, porque isso aqui é do seu interesse, sabe? Como o meu objetivo é falar superficialmente do fundo e ali na frente vai ter um resumo sobre isso, eu vou passar direto para o resumo, para não ficar maçante, sabe? Apenas uma leitura seca. Mas, para qualquer pessoa que tiver interesse no fundo, é importantíssimo que você leia esse trecho aqui. Aqui ele vai falar o que locou, o que entrou, quais são as perspectivas e tal, tá bom? Então note aqui embaixo, aqui continuando, ele traz o esboço que eu falei. Então aqui já dá para saber que o fundo tem somente 2 imóveis. Um é o Metropolitan, ele vai ser muito mais imponente, gigantesco, e ele tem o Platinum. Dentro do Metropolitan, ó, vai vagar esses espaços aqui. Ó. É pouca coisa o que vai vagar. E já lá no Platinum, vai vagar também esses espaços aqui. Ó. E atualmente a vacância do fundo está naquele percentual de 3%. Então assim, fazendo uma conta porca, pode ser que com essas possíveis vacâncias, a vacância suba aí para 7, 8%, porque aqui é um prédio maior, né? Então pode ser que seja algo mais ou menos nessa faixa. Aumenta um pouco a vacância, mas eu não acredito que seja algo tão grave assim. Mas para quem é cotista ou tem interesse de ser, é algo a se acompanhar. Ele fala questões técnicas, né? Sobre relações com investidores, a Assembleia Geral, sobre as contas do fundo. E ele mostra como votar lá para você participar das assembleias e tal. A apresentação anual dos seus valores e forma de rendimentos. Eu acho que é imprescindível para quem tiver interesse em se posicionar no fundo, vá lá e faça essas votações. Se você já é cotista, né? Leia o relatório integralmente para você entender melhor um pouco no que você vai estar investindo, os riscos ali inerentes e tal, né? Acho que isso é de extrema importância. Em março, o fundo apurou ali 3 milhões e 200 mil de locação, o dinheiro parado em caixa é mais ou menos estável, gerou um total de 3 milhões e 300 mil, um pouco mais do que fevereiro. Isso aqui, as despesas também aumentaram, de 272 mil para 338 mil. Ele teve um resultado de 3 milhões e ele entregou 2 milhões e 600.
No mês passado, ele teve um resultado de 2.608.000, entregou 2.629.000, ou seja, ele entregou até acima do que ele tinha capacidade, mas a gente vai ver daqui a pouco que ele tem reservas suficientes. Nós vamos calcular as taxas do fundo baseado aqui, ó, nos últimos 12 meses. Então, nos últimos 12 meses, o fundo receitou 35 milhões e teve como despesas operacionais 3.400.000, que foi para o Bolsa Gestão. Então, vamos ver o que isso aqui está representando, né? Se está dentro daquelas taxas que eu reputo ser aceitáveis. Então, vamos lá, ó. 3.413.000 vezes 100 dividido por 35.538. Então, a gente observa que nos últimos 12 meses, as taxas do fundo estão ali próximo de 10%. Até 10% eu acho bacana, de 10 a 15 eu acho careiro, mas ainda acho assim no limite de ser aceitável, e mais de 15 eu sequer me posiciono no fundo, eu evito ao máximo, tá? Então, as taxas estão totalmente ok. Continuando aqui, a gente vai ver sobre reservas, né? Então, aqui a gente observa o seguinte, ó, que o fundo, lá em abril do ano passado, ele estava entregando 1,60, ele vinha entregando esse valor até agosto do ano passado, e aí a gente vê que o saldo das reservas estava começando a cair. Por exemplo, o fundo gerou 1,60, entregou 1,60. Depois ele gerou 1,49, entregou 1,60. Depois ele entregou 1,60, tá vendo? Gerou 1,60, entregou 1,60. Só que ele não estava mais conseguindo manter essa média de 1,60 de geração, ó. Gerou 1,52, entregou 1,60. Gerou 1,53, entregou 1,60. Tá vendo? Então as reservas do fundo começaram a cair. Até que em setembro ele gerou 1,74. O fundo reduziu para 1,50 e começou a aumentar novamente as reservas. Ó. Só que note que ainda assim caiu novamente. Ó. Gerou de resultado 1,36 e entregou 1,50. Ó. Resultados abaixo do que estava entregando. E aí você vê a reserva quase que zerando, né? Então uma reserva que já chegou a ser quase 85, atualmente chegou a 33 centavos. E agora, como ele começou a gerar próximo das suas capacidades, no mês de março ele gerou 1,68 e entregou 1,50, as suas reservas atuais estão ali em 52 centavos. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo, nós vamos ver ainda mais informações a respeito dele, sobre contratos e tal, eu trago agora formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode apoiar financeiramente, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente ajuda demais. Nós estamos tentando chegar aí a 20 mil inscritos. Se inscreva no nosso canal e nos ajude nessa meta. Comenta aí pra nós. E aí, você conhecia o HGPO? Você acha ele um bom fundo de tijolo? Você gosta dele? Você acha que seria uma boa investir nele? Daqui a pouco eu vou mostrar um gráfico que desde 2010 para cá, o quanto esse fundo entregou de performance é algo assustador. Comenta se você tem, se você teria, se você acha que ele é um bom fundo aí, que ele entregou um bom rendimento. Comenta que seu comentário é importantíssimo. Eu não tenho fundo, não tenho interesse de ter por causa dessas questões que eu falei. Mas, mesmo comprando esse fundo agora, teoricamente com yield ruim, para o futuro, se ele conseguisse se manter, a tendência era que ele continuasse entregando um bom resultado no longo prazo. Mas o fato de eu estar falando isso não significa que o fundo seja bom ou ruim, apesar que para mim ele é, tá? Mas não é que eu acho que ele significa que ele seja. Isso também não é indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Nós temos aí 2 canais secundários que a gente está tentando chegar a 1000 inscritos para monetizar esses canais. O Amuf Infra, que já contamos ali com 579, quase chegando a 600. Nos ajude a chegar aos 600, aos 700, aos 1000. E o canal novo, Amu Notícias. Eu criei esse canal para repercutir notícias do nosso mercado financeiro. Já tem 2 vídeos lá. Tá? Falei sobre a crise no setor agro, falei sobre a venda de um imóvel da Vino, se isso é bom ou ruim. Então vá lá nesse canal, se inscreva, nos ajude a crescer, a gente chegar a 1000 inscritos e monetizá-lo. E também deixe lá, vai lá, assista um vídeo para nos ajudar, engajando, para você ver a notícia, para você ver qual notícia você quer saber, sabe? Ver um assunto que você queira saber, quem sabe, se der, eu faço um vídeo e trago aqui para o canal. Nós temos aí todos os nossos canais eles estão presentes em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe. Eu abro caixa de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que a gente vai procurar atender com a máxima rapidez. Então aqui a gente tem uma tabela de performance do quanto esse fundo entregou de performance desde 2010 para cá. Ó. Esse fundo entregou 726% de performance, enquanto o CDI bruto, tá? Não é nem o líquido. O bruto deu 227%. Aqui não tem um comparativo de IFIX, que o IFIX não existia nessa época, tá? Mas, poxa, 227 bruto.
Você tirar aqui 15% aqui, como é longuíssimo prazo, né? Se você tirar 15% desse CDI, ainda cai mais ainda o CDI. Então, poxa, seguramente aqui, mais de 3 vezes a rentabilidade do CDI do período, né? Então, por que investir em fundos imobiliários, em ações, ao invés de CDI? Aqui é uma grande resposta a isso. Continuando, a gente vê um crescimento expressivo do número de cotistas, chegando ali a 20 mil. A liquidez vem se mantendo alta, né? É um fundo que mostra que não tem alavancagem, é mais um ponto interessante. E aqui a gente vê o quanto que cada um dos imóveis representa. Quanto que o Metropolitan é 80% do patrimônio do fundo e o Platino ali quase 20%. E também na receita também representa ali bem semelhante. O fundo tem algumas concentrações, uma hold, 24% dos inquilinos, outro Family Office, mais 15%, gestoras de recurso, 14%, alimentação, eventos e 40% outros, que são pontos de atenção, tá? Porque é concentração em um único inquilino. Os ativos que ele possui, o Metropolitan tem 19 unidades, o outro tem ali 12, o fundo é detentor de 100% dos imóveis, e aqui ele fala um pouco da como que está a vacância, né? A evolução dos aluguéis, isso aqui é um ponto que me chama atenção positivamente. Então, os aluguéis que eram 240, 41, ó, 46, 49, 66, 76. Então, só nesse ano, olha o quanto que já melhorou os aluguéis do fundo, né? Então, isso é um ponto interessante aí. Esse ano vai vencer 15% dos contratos, pro ano que vem mais 17, 2026 mais 24, então nos próximos anos são momentos bem desafiadores para o fundo, mas até aqui eles vêm fazendo um ótimo trabalho. O ALL, que é o prazo médio dos contratos ali de quase 3 anos, e revisionais, aqui é quando pode ter aumento dos dividendos, tá? Então, para esse ano, tem 36% de revisionais, então eu acho que pode ser que ainda tenha espaço para ter mais aumento aí nos dividendos do fundo. O ano que vem mais 11%, 2026 mais 24%, e aí a gente vê os outros anos aí para frente. O fundo ele tem a maior parte dos seus contratos indexados a IGPM e um percentual ali de 31% a IPCA. Isso aqui é um fator, entre aspas, um pouco ruim, né? Porque o IGPM recentemente ele está um pouco mais leve do que o normal. Então janeiro é onde tem a maior parte das revisões, e aí o restante ali em fevereiro, setembro também são meses de destaque das revisionais. E aqui é o finalzinho do relatório, ele falou o objetivo do fundo, do patrimônio, aquelas partes que eu já tinha lido para vocês lá no início do vídeo, né? Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Lá no canal Amo Dicas, nós temos e-books de português para concurso público. Compre e nos apoie financeiramente. Desde já, muito, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative, I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show 'em what I got, I'm competitive.